Olá, abençoados! Sejam muito bem-vindos. Sou o evangelista Cello e este é o seu Alimento Diário. Hoje faremos nossa leitura no livro de Gênesis, mas antes quero citar um trecho do texto de Haydon Robson, que diz: "O que preocupa você, governa você." Bora para a leitura de hoje? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, dos versículos 1 ao 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: "Abraão." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Então disse Deus: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei." Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: "Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos." Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: "Meu pai." "Sim, meu filho," respondeu Abraão. Isaque perguntou: "As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Respondeu Abraão: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho." E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão, Abraão." "Eis-me aqui," respondeu ele. "Não toque no rapaz," disse o anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho." Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá." Por isso, até hoje se diz: "No monte do Senhor se proverá." Reflita comigo, e o título para a nossa reflexão de hoje é A Origem de uma História de Redenção. A história de Deus é a maior já contada. Temos lido as cenas de abertura e ponderado como nossa vida é definida por estes eventos históricos. A dramática apresentação dos fatos que compõem a criação da humanidade revela um Deus bom. A criação foi feita perfeita por Deus, mas despedaçada pelo pecado. Conhecer e compreender estas passagens bíblicas nos dá um norte teológico para a nossa vida cristã. O mal entrou no mundo pela rebelião contra Deus, a desobediência frente à liberdade dada por Ele e não pelas mãos de Deus. O sofrimento e as coisas terríveis ao nosso redor não refletem o Deus amoroso que seguimos, mas o ofendem profundamente. E para o problema do pecado, Deus tem uma misericordiosa resposta: Jesus. Deus está conduzindo todas as coisas segundo o seu grande plano de redenção. Enquanto a santa justiça exige como consequência de nossas ações a separação eterna de Deus, a misericórdia e o amor de Deus fez um caminho para trazer-nos de volta a Ele. A redenção já estava planejada e em movimento. Gênesis, portanto, não só celebra a origem de nossa existência, mas também da nossa salvação. Tudo estava lá. Quando você souber para onde olhar, você vislumbrará o plano da restauração de Deus em toda a Escritura do Antigo Testamento. A passagem de hoje é apenas um exemplo da obra de Jesus que está sendo prefigurada. Lembramos que a nossa salvação não foi uma confusão de última hora, mas sim
orquestrada propositalmente desde o início do tempo por um Deus magistral. É uma perspectiva quase esmagadora, mas reconfortante. Jesus está totalmente no controle. O episódio de hoje não é necessariamente o mais fácil de digerir, mas abaixo da superfície há muito para nos encorajar. Deus diz a Abraão para sacrificar seu único filho, Isaque, fruto de um milagre. À primeira vista, isso é confuso. Isaque era a prova da promessa de Deus a Abraão de fazê-lo pai de uma grande multidão. Por que então Deus pediria isso? Algo tão horrível. Deus estava testando a fé de Abraão e ele passou no teste de forma espetacular. Deus não operava por meio de sacrifício infantil, seria contrário à sua natureza, mas ele queria revelar o coração de Abraão. Será que ele confiava completamente em Deus? A fé inspiradora de Abraão desafia a todos nós. Você pode confiar em Deus quando suas circunstâncias parecem contrárias às suas promessas? Talvez você esteja esperando um cônjuge sem uma data à vista, ou você está desesperado para revelar a bondade de Deus através do trabalho e encontra-se desempregado. Deixe o versículo de Hebreus 11 ressoar. A fé é a prova das coisas que não vemos. Abraão certamente entendeu este princípio. E o detalhe ainda mais profundo é: você enxerga a história de Jesus sombreada dentro deste episódio? No momento do sacrifício, a vida de Isaque é constituída por um carneiro providenciado por Deus, que toma seu lugar. Isaque foi salvo pelo sangue sacrificial de outro. É uma revelação antiga que prefigura a obra de Cristo na cruz e demonstra a soberania de Deus, como em todos os episódios do Antigo Testamento. Eles são valiosos por si mesmos, mas ao mesmo tempo apontam para uma narrativa maior, o plano de salvação eterno de Deus. Desde o Gênesis, sua história de redenção estava em movimento. Volte na história por um momento hoje. Glória a Deus por toda a sua soberania inigualável. Você não é um acidente. Você está aqui para um propósito significativo, determinado por Deus. Oremos. Pai amado e Deus santo, o que dizer, pois, a estas coisas? A sua palavra nos norteia o que faremos diante de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Desde o início da fundação deste mundo, o Senhor sempre teve tudo em suas mãos. O controle de tudo está em suas poderosas mãos. Só podemos lhe agradecer por tudo o que tens feito por nós. Nós te exaltamos, nós louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos no precioso nome de nosso único, suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, que o Senhor abençoe o teu lar. Fiquem com Deus. Obrigado por compartilhar e acompanhar o alimento diário em mais um caminho seguido na palavra de Deus. Fiquem com Deus. Shalom Adonai. Até a próxima.